Você já se perguntou o que acontecerá depois do arrebatamento? A Bíblia descreve esse momento como um dos mais impactantes e decisivos da história da humanidade. Em um piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecerão da terra, sendo levadas para se encontrar com o Senhor nos ares, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Mas a grande questão que paira no coração de muitos é: e aqueles que ficarem? Qual será o destino dos que não forem arrebatados? O que a palavra de Deus revela sobre o futuro que aguarda esse mundo após esse evento extraordinário? Para entendermos isso, precisamos imaginar a cena. De repente, lares, empresas, escolas, ruas e hospitais serão marcados por desaparecimentos inexplicáveis. Motoristas de carros, pilotos de aviões, médicos em hospitais, professores em salas de aula. Muitos deles podem desaparecer instantaneamente. O caos será inevitável. O mundo inteiro ficará em choque buscando respostas. Teorias surgirão, desde explicações científicas até teorias conspiratórias. Mas a verdade é que a Bíblia já antecipou tudo isso. Jesus, em Mateus 24, 40, 41, deixou claro: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. O arrebatamento será seletivo, visível em seus efeitos, e trará um corte profundo na humanidade, os que foram levados e os que ficaram. Mas o que acontece logo em seguida, para quem permanece na terra? É aqui que a profecia bíblica nos leva a um cenário sombrio. A palavra nos mostra que após o arrebatamento se iniciará um período conhecido como a Grande Tribulação. Apocalipse, Daniel, Mateus 24 e outras passagens descrevem esse tempo como de angústia nunca vista antes, onde a humanidade enfrentará perseguições, desastres e julgamentos divinos. O livro de Daniel 12:1 diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Esse é o mesmo período em que o anticristo se levantará como uma figura de liderança mundial, prometendo paz, mas trazendo opressão e engano. Quem fica depois do arrebatamento enfrentará não apenas o caos social e econômico, mas também uma batalha espiritual sem precedentes. O anticristo estabelecerá um sistema global de controle, onde, como Apocalipse 13 descreve, será exigida a marca da besta para comprar ou vender. Aqueles que recusarem essa marca serão perseguidos, muitos até martirizados por sua fé em Cristo. É nesse ponto que precisamos refletir. O arrebatamento não é apenas um evento futuro distante, mas um alerta vivo de que a nossa decisão por Cristo hoje define o nosso destino eterno. Aqueles que estiverem em Cristo, aguardando e preparados, serão levados. Os que negligenciarem essa decisão enfrentarão a dura realidade da tribulação. Mas nem tudo é escuridão para os que ficarem. A Bíblia também fala sobre aqueles que, durante a tribulação, se arrependerão e entregarão suas vidas a Jesus. Serão os chamados mártires da fé, aqueles que reconhecerão a verdade tarde demais para escapar do sofrimento, mas ainda assim manterão a esperança da salvação eterna. Apocalipse 7 fala de uma grande multidão de todas as nações, que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, fruto desse tempo de dor e arrependimento. Esse contraste entre os que foram arrebatados e os que ficaram nos mostra o peso da escolha que temos diante de nós. E mais do que curiosidade, essa profecia é um chamado urgente à preparação espiritual. Porque, como Jesus disse em Mateus 24, 44, por isso, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Imagine a terra minutos após o arrebatamento. O caos já tomou conta das ruas. Famílias estão desesperadas e a sociedade tenta encontrar explicações para o que aconteceu. Mas enquanto isso acontecer no plano humano, no espiritual algo ainda mais profundo se desenrola. A Bíblia nos mostra que após a retirada da igreja, se iniciará um tempo que Jesus chamou de a Grande Tribulação. Esse período será marcado por engano, destruição e a manifestação plena do inimigo de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, Paulo diz: o mistério da injustiça já opera, somente há um que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o perverso, a quem o Senhor destruirá com o sopro da sua boca,
e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse detentor é o Espírito Santo agindo através da igreja. Quando a igreja for retirada da terra, não haverá mais essa barreira. O caminho estará livre para o surgimento do Anticristo, aquele que trará uma falsa promessa de paz, mas cujo governo será marcado por engano e perseguição. O mundo clamará por ordem diante do caos, e esse líder carismático surgirá com soluções aparentemente brilhantes, tratados de paz, controle econômico e até mesmo o estabelecimento de uma nova forma de adoração mundial. Mas a Bíblia alerta que essa paz será apenas aparente. Em Apocalipse 13, João descreve a ascensão de uma besta que recebe autoridade sobre povos e nações. Essa figura representa o poder político e espiritual que dominará o mundo nesse período. Será uma aliança de engano, forçando os que ficarem a escolher entre a fidelidade a Deus ou a submissão a esse sistema mundial. E é nesse ponto que surge um dos maiores dilemas para aqueles que não foram arrebatados. A palavra fala sobre a marca da besta, em Apocalipse 13, 16, 17. Um sinal imposto sobre a mão direita ou sobre a testa, sem o qual ninguém poderá comprar nem vender. Aceitar essa marca será equivalente a declarar lealdade ao sistema do Anticristo, enquanto rejeitá-la significará enfrentar fome, perseguição e até a morte. Esse será um tempo de decisão extrema. Muitos que ouviram a mensagem do Evangelho antes do arrebatamento e não se entregaram a Cristo terão uma segunda chance, mas será uma escolha dolorosa, pois seguir Jesus nesse período significará recusar os benefícios do sistema mundial e enfrentar a perseguição. Em Apocalipse 24 lemos: Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso significa que mesmo em meio à maior escuridão que o mundo já viu, ainda haverá luz para aqueles que escolherem permanecer fiéis a Deus. Mas precisamos refletir. Por que esperar esse tempo de dor, se hoje ainda temos a oportunidade de aceitar a graça e a salvação em Cristo? O arrebatamento será repentino, e ninguém saberá o dia ou a hora, como disse Jesus em Mateus 24:36. O convite é claro. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Essa é a segunda parte da nossa jornada sobre o que acontecerá depois do arrebatamento. Um período de grande engano e sofrimento, mas também de esperança para aqueles que decidirem permanecer fiéis até o fim. Depois do arrebatamento, o cenário mundial não apenas mergulhará em caos, mas caminhará para o ápice do conflito espiritual que a Bíblia chama de a Grande Tribulação. Jesus, em Mateus 24, descreveu esse período como um tempo de angústia tão grande que jamais houve igual desde o princípio do mundo. Serão dias em que a humanidade sentirá o peso da ausência da igreja, dias em que a maldade parecerá reinar sem freios. A palavra nos mostra que nesse tempo se levantará uma perseguição implacável contra todos que se recusarem a adorar a besta e aceitar o seu sistema. Muitos pagarão com a própria vida por permanecerem fiéis a Cristo. Mas ao mesmo tempo, as Escrituras revelam que será um período em que a justiça de Deus começará a ser manifesta sobre a terra. Em Apocalipse, João descreve juízos que caem como trombetas e taças sobre o mundo, mostrando que o Senhor não deixou de governar. Cada selo aberto, cada trombeta tocada e cada taça derramada apontam para a soberania de Deus em meio ao caos humano. Esse será também o tempo em que Israel terá papel central no cumprimento das profecias. Muitos estudiosos veem nesse período a restauração do povo judeu ao reconhecimento de que Jesus é o Messias prometido. O profeta Zacarias escreveu que naquele dia olharão para aquele a quem traspassaram e lamentarão por ele como quem lamenta pelo filho unigênito. Esse será o momento em que os olhos de muitos se abrirão, reconhecendo a verdade que antes rejeitaram. Mas o clímax desse tempo terrível virá com a volta gloriosa de Jesus. Ao contrário do arrebatamento, que será em segredo para a igreja, a segunda vinda será visível a todos. Como está em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.
Cristo virá não mais como o Cordeiro sacrificado, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para derrotar definitivamente o inimigo e estabelecer o seu reino de justiça e paz. Aqueles que ficaram e foram fiéis até a morte receberão a coroa da vida e reinarão com ele. Aqueles que se curvaram ao sistema da besta experimentarão a condenação eterna. Essa é a realidade dura e ao mesmo tempo gloriosa que a Bíblia nos apresenta sobre o que acontece depois do arrebatamento. A mensagem é clara. Não espere para amanhã o que pode decidir. Hoje, o Senhor nos dá a oportunidade agora de escolhermos viver em sua presença e sermos achados dignos de escapar de todas essas coisas. O apelo é urgente e o tempo é curto. Por isso, se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com outras pessoas para que mais vidas sejam alertadas e preparadas. E se você ainda não é inscrito aqui, no canal Segredos do Fim, aproveite para se inscrever agora, ativar o sininho e não perder nenhum dos próximos conteúdos que vão te ajudar a compreender as profecias bíblicas e se preparar para a volta de Jesus. A verdade está diante de você, e a decisão é sua: escolher estar pronto ou enfrentar os dias mais sombrios da história.